Oi, aqui é a Indy, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é lendo a minha redação do Enem 2022. Bom, eu já vi alguns vídeos desse tipo e eu achei interessante gravar um vídeo sobre a minha redação em 2022. Pra quem não sabe, quem não viu o vídeo ainda das minhas notas no Enem 2022, eu vou deixar aqui nos cards, eu não sei qual lado, pra vocês assistirem depois. Mas na redação em específico, eu tirei 940. Então, vou ler pra vocês. E, enquanto eu leio, eu também vou deixar aqui do lado o que eu estou lendo. Porque eu sou mineira. Aí a dicção não é das melhores. E talvez vocês não entendam exatamente o que eu tô falando. Então, eu vou deixar escrito aqui. E no fim, eu vou tirar um print da redação completa e colocar na tela para vocês poderem ler ela completona. Começando com o tema, eu não lembro qual que é o tema, vou ter que pesquisar. Bom, gente, o tema da redação de 2022 foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Gente, depois que eu ler toda a redação, antes de vocês verem quais competências eu pequei, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais competências vocês acham que eu perdi pontos e comparar depois quando eu falar, para ver se vocês acertaram ou não. Não vale roubar e ver e só depois comentar. Não vale. Então vamos começar com a introdução. Com o estabelecimento dos portugueses no Brasil, no século XV, os povos que aqui viviam enfrentaram dificuldades na valorização e preservação de suas comunidades e costumes tradicionais. Ponto final. Ainda hoje, séculos depois, permanecem desafios para a valorização desses povos, sendo tanto a falta de reconhecimento oficial quanto a exploração de áreas comunitárias as principais problemáticas acerca do tema. Então, gente, nessa introdução eu falei, né, o problema. Eu falei, olha, os povos que aqui viviam enfrentaram dificuldades na valorização e preservação de suas comunidades e costumes tradicionais. Então, meio que dei ali o tema, apresentei o tema com palavras diferentes e já coloquei lá as minhas duas teses, que foi a falta de reconhecimento oficial, que seria assim do governo, e a exploração das áreas dessas comunidades. E agora o primeiro parágrafo falando sobre a falta de reconhecimento oficial, ali relacionando com a primeira tese. Cabe ressaltar, primeiramente, que diferentemente da crença popular, há no Brasil diversos povos tradicionais além de indígenas e quilombolas. Então, gente, aqui eu já citei algo que eu vi que muita gente errou nessa redação, que foi ter falado só de indígenas e quilombolas e não de outros tipos de povos tradicionais. Eu vi que muita gente errou isso e acabou tangenciando o tema. Então, tipo, pra não correr o risco de tangenciar, já foi a primeira coisa que eu citei ali no primeiro parágrafo. Todavia, apenas 26 povos são reconhecidos oficialmente pelo governo, segundo o G1. Isso daí eu peguei do texto de ajuda, não sei se é esse o nome, já até esqueci, porque eu obviamente não saberia isso indo pro Enem. Então foi do texto de apoio lá. Essa escassez de reconhecimento dificulta a garantia de direitos aos povos tradicionais. Por exemplo, direitos relacionados à cidadania e à cultura, como também impede a delimitação de áreas a fim de preservar comunidades, crenças e costumes locais. Logo, necessita-se do empenho de órgãos oficiais. Eu acho que esse meu primeiro parágrafo ficou bem ruinzinho, porque embora eu tenha falado sobre a falta de reconhecimento oficial, eu primeiro falei que tem diversos povos tradicionais, além de indígenas e quilombolas, mas que só 26 são reconhecidos. Então eu falei que, tem muitos, mas só tem 26 reconhecidos, ou seja, tem muitos povos que não foram reconhecidos. Aí eu falei que, por conta dessa falta de reconhecimento, essa falta de reconhecimento impede a garantia de direitos e também a garantia de cidadania e
direitos relacionados à cultura, território e tal. Então eu falei, basicamente, é isso aí. Não ter reconhecimento impede que os povos tenham direitos. Foi basicamente essa a minha tese. Agora o segundo parágrafo. Outro sim, a divergência de pensamento dos povos tradicionais em relação às grandes empresas sobre os recursos naturais é um empecilho na valorização. Nesse viés, ao mesmo tempo em que os povos lutam pela preservação da natureza, as empresas e os proprietários agrários utilizam da exploração de bens naturais com a finalidade de arrecadar capital. Desse modo, torna-se comum práticas de extermínio de povos locais, com o intuito de dominar áreas economicamente importantes, como evidencia o documentário Histórias do Brasil.doc. Gente, falando aqui, pausa. Eu errei o nome do documentário. Não é Histórias do Brasil.doc. É Guerras do Brasil.doc. Mas eu acho que, tipo assim, provavelmente o corretor nem ligou, né? Porque não é como se ele fosse entrar na Netflix e pesquisar o nome do documentário pra ver se o documentário existe. Mas enfim, eu errei o nome do documentário. Não é Histórias do Brasil.doc. É Guerras do Brasil.doc. Que eu assisti à toa. Então, voltando aqui. Desse modo, torna-se comum práticas de extermínio de povos locais com o intuito de dominar áreas economicamente importantes, como evidencia o documentário Histórias do Brasil.doc, da plataforma Netflix. Então é preciso agir e proteger essas áreas de disputa. Eu basicamente falei do que acontece muito hoje em dia, que é aquela coisa de, tipo, guerras entre povos tradicionais e empresas, agrários, fazendeiros, e tem aquele negócio de disputa de terras que acontece muito. Então eu coloquei isso como um empecilho para valorização de povos tradicionais, essas guerras aí por terra. Agora minha conclusão. Portanto, são imprescindíveis medidas que visem a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Uma retomada do tema. Assim, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social. Isso aí eu provavelmente também peguei do texto de apoio. Enfim, cadê? Assim, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social reconhecer oficialmente os povos tradicionais brasileiros, além de buscar pela preservação de reservas e comunidades, por meio de forte investimento em policiamento de locais de disputa, evitando assim conflitos que resultam em violência contra o povo local. Eu já estava sem ideia de sinônimos para povos tradicionais. Lancei um povo local. Tudo isso tem por finalidade a valorização da importância das pessoas tradicionais. Juro, gente, acabou porque eu não queria que ficasse muito repetitivo. Aí ficou só, tipo, tradicional. Aí eu queria dar uma mudada. Botei pessoas. Somente assim, o Brasil mudará o comportamento mal intencionado, presente desde 1500, direcionado aos povos tradicionais. Então eu meio que retomei a minha introdução que eu falei sobre o estabelecimento dos portugueses no Brasil no século XVI. A gente tem aí o agente, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí a ação seria reconhecer oficialmente os povos tradicionais brasileiros. Aí eu botei, tipo, duas ações. Que essa segunda ação, por estar entre vírgulas, meio que seria um complemento. Gente, eu esqueci o nome do negócio. Vocês entendem? Tem 5 coisas e um deles é tipo um complemento, sabe? E aí eu coloquei lá, né? Além de... Cadê o além de? Perdi. Além de buscar pela preservação de reservas e comunidades. É uma segunda ação, mas é mais um complemento. Aí eu coloquei o meio, por meio de forte investimento em policiamento de locais de disputa. Aí eu ainda coloquei, tipo, mais um complemento, porque eu fiquei, tipo, ai, vai que não consideram aquilo ali como um complemento. Então eu botei, evitando, assim, conflitos que resultem
que resultam em violência contra o povo local. Mas eu pensei, eles podem pensar que isso daí é finalidade. Mas aí eu fui e enfiei outra finalidade, pra ter certeza que aquilo ali vai ficar como complemento e o outro como finalidade. Aí eu botei, tudo isso tem por finalidade, já pra ter certeza que vai ser finalidade. A valorização da importância das pessoas tradicionais. E aí tem aquele fechamentozinho bonitinho, retomando a introdução, que, tipo, não é obrigatório, eu acho, mas se você não fizer, vai ficar meio que na estrutura de uma redação do Enem, fica meio incompleto, eu diria. Então, gente, eu perdi ponto em 3 competências. E eu quero que vocês digam aqui nos comentários agora, vai nos comentários agora. E tentem adivinhar qual que eu perdi. Enfim, 940. Ou seja, eu perdi 60 pontos. 20 em cada competência. Então, tipo, não foi algo tão grave em cada competência, foi 20 em cada. A primeira foi a C1. Essa daí eu já sabia que eu ia perder. Porque é quase impossível não perder ponto na C1. Eu devo ter escrito alguma coisa errada uma vírgula, um trem assim. E também tem aquela coisa de, tipo, estrutura lexical. Eu não lembro. Gente, depois que eu fiz o Enem, eu meio que, tipo, peguei tudo que eu sei e joguei no lixo. A outra competência que eu perdi ponto foi a C3, que é a da argumentação. Essa daí eu também meio que sabia que eu ia perder ponto, porque, tipo assim, o único argumento bom, assim, que eu usei foi do documentário. Porque eu não tinha muito argumento sobre esse tema. Mas, como assim, só um já basta, teoricamente, então eu deixei só um. Tipo assim, só um que veio de fora e não dos textos de apoio, porque eu usei o negócio do G1 também. Mas eu achei que, tipo assim, dava pra ter argumentado melhor? Dava. Mas eu fiz o que deu, tá entendendo? E a outra competência que eu perdi ponto, essa eu fiquei chocada. Porque eu quase nunca perdia ponto nessa competência, tipo, quando eu fazia redação pra treinar pro Enem. Que foi a C4, que é a dos bagulhetes. Esqueci o nome dos bagulhetes. Deus, calma. É o problema de ser mineiro, a gente chama tudo de trem. Aí quando a gente realmente precisa saber o nome do trem, não sabemos. É meio que coesão. Eu ia falar coerência, mas é tipo palavras coesivas. Não é palavras coesivas, mas enfim. Coesão. E tipo assim, eu devo ter usado algum termo que não tenha se encaixado muito bem e isso tenha feito eu perder ponto. Provavelmente. Então, gente, essa redação me deu 940 no Enem de 2022. Eu não acho que tenha sido a melhor redação que eu já escrevi. Já escrevi redações bem melhores quando eu tava treinando pro Enem. Então, acho que até que foi uma redação boa, mas eu podia ter feito bem melhor. Mas eu também não tinha muito repertório sobre esse tema, o que deu uma complicada. Mas eu acho que foi ok, foi uma redação que me permitiu entrar no curso que eu quero, em uma faculdade que eu tinha um crush há muito tempo. Então acho que foi bom pra mim. Então eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinhos e tchau, tchau.